Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a importância do exame físico na medicina veterinária, especialmente na semiologia médica de ruminantes, né? No exame clínico dos ruminantes. Por que é importante a gente fazer o exame físico? E aí, como eu gosto sempre de começar perguntando para vocês refletirem sobre o tema, né? Qual que é a importância do exame físico na medicina veterinária, seja de pequenos ou de grandes animais, seja na clínica de ruminantes, na clínica de equinos, na clínica de pets. Qual que é a importância, pessoal, do exame físico na medicina veterinária? Né? O que é o exame físico? Primeiro a gente tem que lembrar o que é o exame físico. O exame físico são as técnicas de exame que a gente vai utilizar os órgãos do sentido, né? Vai utilizar a visão, a audição, o olfato, o tato, tá certo? Para examinar, para coletar sinais clínicos do paciente, para termos evidências do que está ocorrendo, tá certo? Com o animal. Então é muito importante o exame físico, né? Não adianta eu fazer exames complementares, utilizar instrumentais de última geração, se a parte básica aqui, que é o exame físico, ele não for bem feito, eu não souber fazer ele, tá certo? Então isso aqui é a parte principal, né, como até algumas literaturas descrevem, e vários pesquisadores, que a clínica é soberana. A clínica, ela traz muito dado que é realmente importante e fecha diagnóstico. Tem um diagnóstico nosológico, diagnóstico clínico, tá certo? Mas a gente não pode também desmerecer exames complementares e outros achados, como o da anamnese, na resenha, tá? E até mesmo a necrópsia ou lançar mão até de um diagnóstico terapêutico, mas a clínica, o exame físico, né, a parte de coleta de sinais desse animal é muito importante para a gente conseguir chegar ao diagnóstico, tá? Então, falando um pouco da importância do exame físico na medicina veterinária, né, primeira coisa é que os animais são incapazes de se comunicar verbalmente. Quem vai falar por eles, né, quem vai trazer informações, vão ser os proprietários responsáveis por esses animais, e vão trazer os sintomas, né, que eles observaram e vão dizer para a gente na anamnese, tá? No histórico do animal, tá? Mas mesmo assim, muitas das vezes não são fidedignas essas informações, são informações erradas, são informações que atrapalhadas, né? Então a gente tem que saber perguntar, como a gente já falou, quem não viu ainda vê aula de anamnese, tá? Para poder entender como é que deve ser feita essa anamnese, essa coleta desses dados, né? A gente tem que observar também que muitas das vezes a queixa principal que o proprietário relata para a gente na anamnese, ela pode ter diferença do sistema cometido. Às vezes não o animal está com uma disfunção digestiva, mas às vezes não é esse o sistema cometido. Ele pode estar com algum problema a nível de sistema nervoso central, ele pode estar com algum problema a nível respiratório, enfim, alguma coisa que está causando uma alteração secundária para ela ter essa queixa principal de uma disfunção digestiva, enfim, uma inapetência. Então a gente tem que examinar fisicamente esse animal para saber realmente se essa queixa principal ela condiz com aquele sistema relacionado, né, com essa disfunção ou não, né, e se está relacionado com outros ou não. Então é importante também fazer avaliações rotineiras do paciente, né? Ter essa rotina para saber se os animais estão sempre rígidos, né? É muito importante também lembrar que para eu ser um bom examinador, eu tenho que saber o que é o fisiológico para poder reconhecer o patológico, então eu tenho que sempre estar treinando, né? Eu tenho que aprender nos animais sadios, saudáveis, para quando eu chegar num animal doente, né, num paciente, eu conseguir identificar as alterações, tá? E lembrar também que no exame, nosso exame físico, ele não deve ser só específico lá na queixa principal. A gente tem que primeiro avaliar sistemicamente, geral, o animal, fazer uma avaliação global, para depois ir para a queixa principal, tá certo, pessoal? E aí, com isso, a gente vai ver essa dinâmica dos sinais que está apresentando, se é relacionado àquela queixa principal mesmo ou não, ou se tem relações com outros sistemas, que às vezes pode ser alguma afecção secundária, tá? Então, tem os exames geral, né, que é quando a gente vai observar o estado geral e os parâmetros vitais do animal. Então, quando a gente vai, a princípio, coletar frequência cardíaca, respiratória, função digestiva, tá? Temperatura, tá? O comportamento do animal. Então, isso aqui a gente vai ver de uma forma geral, né? A gente vai primeiro tem que examinar todo o animal para depois ir para o exame específico, tá certo, pessoal? E aí, o exame geral, quando é que a gente altera o cronograma dele, né? Quando é que a gente já parte logo para
para a queixa principal, para o sistema principal que tá sendo acometido, né? Que está causando essa enfermidade no animal. Quando tem risco de vida no animal, quando os animais são muito agressivos também, você não consegue conter eles corretamente, sendo um perigo para você, para o próprio animal também se machucar, e quando são grandes rebanhos também, e você não consegue fazer esse exame detalhado em todos os animais, tá? Mas isso são excepcionalidades que a gente vai enfrentar, vai encontrar na nossa rotina, tá? Mas sempre que possível fazer o exame geral detalhado para depois adentrarmos ao exame específico, né? Que é o direcionado ao sistema envolvido. Então a vaca ela tá com um problema no seu sistema mamário, né? No seu úbrio, né? Na glândula mamária. Tem que depois que eu fiz o exame geral, eu vou aqui fazer o exame específico da queixa principal dela para saber se qual é o tipo de mastite, qual que é o grau que tá? Vou palpar, tá certo? Vou inspecionar, enfim. E vários passos durante a avaliação física, né? Eu tenho que sempre adotar uma mesma sequência de exames, tá? Se repetida várias vezes, vai tornar um hábito. Então, lembra, né, que é sempre melhor, o melhor modo de reduzir a possibilidade de erros diagnósticos é junto de a realização de exame físico geral. E para isso, aqui, como ele já fala, né, você repetir essa sequência, você fazer isso para evitar esses erros, é aquilo que a gente só vai aprender a partir de praticar, treinar, repetir, repetir, repetir. Não se cansar de examinar, tá certo, pessoal? Quanto mais examinar, mais vai saber examinar e mais vai saber diagnosticar corretamente, tratar corretamente, tá certo, pessoal? Então, primeiro passo é isso, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar muito, a gente tem que praticar muito para poder saber examinar realmente, né? Como o professor Feitosa fala, né? Para fazer exame físico, eu preciso ensinar o olho a ver, as mãos a sentir e o ouvido a ouvir. Então, para isso, eu preciso praticar, treinar, repetir, repetir, repetir. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo e encontro vocês no próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal.